Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de alguns fatos históricos envolvendo números reais, séries e integrais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo neste canal, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é falar brevemente a respeito da parte histórica por trás do conceito de função, de série e de número real. Perceba que, quando nós estamos falando de história da matemática, nós podemos entrar nos conceitos desde que esses conceitos tenham se alterado ao longo do tempo, porque aí faz sentido imaginar de onde os conceitos estudados atualmente vieram. Neste caso em particular, muitos dos conceitos que eu vou abordar não se alteraram. Eles são os mesmos apresentados nos livros textos de cálculo e de análise, por exemplo. Nesse sentido, eu focarei muito mais na evolução histórica, neste caso fazendo um recorte mais preciso da análise real, do que entrar nos conceitos inerentes à análise. Contudo, se algum conceito for desconhecido para você e você quiser que eu faça um vídeo explicando esse conceito com mais clareza, é só escrever nos comentários que eu providencio um vídeo para colocar aqui no canal para você. Bom, sem mais delongas, vamos começar a conversar então sobre esse desenvolvimento histórico. Na análise complexa, a atenção costuma estar sempre direcionada para conjuntos de funções que são diferenciáveis. E, a partir dessa diferenciabilidade, eu garanto que essas funções podem ser expressas como séries de Taylor. Se a motivação para essas séries fosse apenas física, então todos aqueles conteúdos desenvolvidos nos cursos regulares de análise complexa seriam desnecessários, porque quando você estuda análise complexa, você depara muitas vezes com conceitos absolutamente abstratos. O grande problema é que quando eu olho para o mundo físico, eu tenho fronteira, temperatura cai abruptamente, raio de luz reflete, corda se rompe. Portanto, nessas situações, a parte imaginária de um número que não costuma ter aplicação prática poderia ser desprezada, quando eu estou olhando para o mundo físico e vendo quais problemas eu poderia abstrair deste mundo físico. Se eu olho só para isso, eu vou chegar à conclusão que a parte imaginária não serviria para nada. Desta forma, se o olhar fosse esse, somente a análise real seria precisa. O grande problema é que, apesar de abordar conceitos importantes, a análise real se parece como uma extensão do cálculo. E o cálculo, como ele foi concebido, é bastante difuso. Veja, você tem uma série de trabalhos de uma série de autores que estudavam em paralelo os mesmos objetos. E aí você precisa sistematizar isso num grande caldeirão que se chama cálculo. Portanto, quando você vai olhar para a análise real, é muito comum você perceber que, em determinadas demonstrações, você precisa ter determinados macetes, porque na realidade, um determinado conceito construído no século XVII só seria definitivamente compreendido no século XIX. Então por isso que parece essa coisa quebrada, esquisita, cheia de macetinho para demonstrar. Já a análise complexa, quando eu olho para ela, principalmente por causa da sua origem, ela é muito mais coesa. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o cálculo e a análise real giram em torno de um monte de coisa, enquanto a análise complexa gira somente em torno de função analítica. A análise real, enquanto campo da matemática, se origina a partir dos estudos das equações diferenciais parciais, muito embora acabe resvalando na definição do que vem a ser o número real, bem como nas mais diversas propriedades de funções. Existe uma simetria entre a construção da análise real e da análise complexa. Veja,
Quando eu penso nos dois tipos de análise na matemática, ambas vieram das equações diferenciais, ou seja, vieram de problemas físicos. Contudo, a análise complexa se destina muito mais a estudar séries de potências, enquanto a análise real se voltou para séries trigonométricas. O que se entende é que ambas se originam a partir dos estudos de D'Alembert, Euler e Daniel Bernoulli a respeito da equação da onda. Ao resolver essa equação especificamente, Bernoulli apresentou uma solução que pode ser descrita por uma série envolvendo senos e cossenos. A primeira tentativa para determinar os coeficientes dessa série foi utilizar um método chamado separação de variáveis e, em seguida, superposição de resultados. Essa técnica, em última instância, levou ao que chamamos de problemas de Sturm-Liouville. Ainda, sobre a equação da onda, Pierre-Simon Laplace apresentou, numa tentativa de resolver essa equação, o que chamamos atualmente de equação de Laplace, bem como o operador laplaciano. Daniel Bernoulli, por sua vez, aceitava a definição dada por seu pai de que uma função é uma expressão formada por variáveis e constantes, e, portanto, qualquer solução de uma equação tinha que ter essa forma. Euler, por sua vez, via de maneira diferente esse conceito. Segundo ele, a função deveria ser algo mais genérico, ou seja, não precisaria ser definida por uma expressão. Veja, o que Daniel Bernoulli apontava é uma função, já que eu estou pensando em solução de equação diferencial e, portanto, a solução dessa equação é uma função, então uma função obrigatoriamente tem que ser dada por uma expressão. A ideia de função por partes, por exemplo, seria inconcebível. Já Euler, ao analisar o mesmo conceito, começa a entender de maneira um pouco mais diferente. Segundo ele, como eu disse, a função tem que ser algo mais genérico. Portanto, Euler iria admitir funções definidas por partes. Em 1822, Jean-Baptiste Joseph Fourier, um matemático que é chamado tradicionalmente apenas de Fourier, apresentou uma função descontínua dada por uma integral definida. 15 anos depois, Gaston Darboux introduziu a versão moderna da função tal qual a conhecemos. E essa definição, a de Darboux, seria inserida posteriormente nos textos de Cauchy. Ainda falando de séries, Daniel Bernoulli introduziu séries trigonométricas como uma alternativa para séries de potência. Contudo, Fourier aproveitou este conceito para descrever as soluções de problemas da condução de calor. Depois da popularização de séries trigonométricas, os matemáticos se perguntaram, então, se outras soluções poderiam ser expressas dessa forma e quais condições seriam necessárias para isso. Em particular, entre 1836 e 1838, este problema específico da escrita de uma função em forma de série trigonométrica seria abordado pelos matemáticos Charles Sturm e Joseph Liouville. Eles partiram de equações diferenciais de segunda ordem e estabeleceram o que nós chamamos atualmente de problema de Sturm-Liouville, tendo em vista que eles abordavam equações que eram resolvidas com o laplaciano. Então eles abordavam equações que no fundo já eram equações que envolviam derivadas de segunda ordem. Perceba que até o presente momento eu estou dizendo que eles consideravam funções e eles ficavam se perguntando se essas funções poderiam ser expressas como séries. Uma coisa que ninguém tinha tocado até então é se essa série convergia. Porque veja, se eu tenho uma função, eu digo que ela é igual a uma série e essa série diverge, então eu não posso aceitar isso como solução de uma equação. Então um outro problema que eles começaram a considerar a partir desse estudo das séries trigonométricas está no fato de que, em que medida essas soluções dadas por séries seriam aceitáveis, ou seja, quando teria séries convergentes. Nesse sentido, em 1829, Peter Legendre Dirichlet provou que a série de Fourier é convergente se a função for limitada, periódica e tiver um número finito de descontinuidades e uma quantidade finita de máximos e mínimos em cada período. E aí, lendo essa definição toda, você pode se perguntar o seguinte: mas toda função não pode ser encaixada de alguma maneira nisso? E a resposta é não. Dirichlet, para mostrar que existem funções que não se encaixam em nada disso, apresentou uma função bastante peculiar que nós conhecemos hoje como função de Dirichlet. Aquela função que é 1 nos racionais e menos 1 nos irracionais, ou ainda 0 nos racionais e 1 nos irracionais, que é a função que na realidade não é contínua em ponto nenhum. Ainda
falando das séries de Fourier, a expressão que vai indicar então quando a série de Fourier é convergente leva à definição daquilo que chamamos de integrais de Fourier. Essas integrais surgiram nos textos de Cauchy, Poisson, Laplace e o próprio Fourier, quando esses analisavam problemas de condução de calor e propagação de ondas no século XIX. Como o problema de condução de calor estava atrelado a Fourier, se chama essas integrais de Fourier porque elas fazem parte do estudo da convergência da solução para este problema. A principal descoberta vinda das integrais de Fourier é que era possível escrever funções como integrais duplas impróprias. Além disso, o matemático norueguês Abel introduziu o conceito de fatores convergentes, a fim de assegurar em que condições a integral de Fourier seria convergente. Assim, um dos fatores convergentes descobertos por ele é o que chamamos atualmente de função harmônica. Para finalizar a nossa conversa, eu quero falar um pouquinho de séries trigonométricas gerais. Perceba que a série de Fourier é uma série trigonométrica que se desenvolve em torno de senos e cossenos. Quando eu penso em séries trigonométricas gerais, houve um estudo a respeito delas, e os estudos das funções trigonométricas acabariam retornando em 1854. Em que momento isso acontece? Veja, a trigonometria já estava estabelecida há um grande período, e ela foi deixada de lado porque acreditava-se que não havia mais nada a ser dito. Em 1854, Bernard Riemann foi requerido para ministrar uma aula como parte do seu processo de contratação enquanto professor. É basicamente o que aconteceria hoje no Brasil quando nós estamos contratando um professor para uma instituição federal. Uma das provas é uma prova didática, a pessoa precisa ir lá e ministrar uma aula. Só que, no caso atual, é a banca avaliadora que no edital estabelece uma quantidade de temas que podem cair ou não na prova. Essa pessoa se prepara nos 10 temas e aí a banca sorteia um e utiliza esse então como objeto de aula. Na época de Riemann era diferente. Ele propunha 3 temas para a universidade e a universidade desses 3 temas apontava aquele que seria o objeto da aula. Então é neste momento que o estudo das funções trigonométricas retorna. Riemann então precisa estabelecer pontos que vão ser sorteados pela universidade da aula que ele teria que ministrar. Um dos tópicos era a representação de funções com séries trigonométricas. Assim ele abordou a seguinte questão: uma função pode ser representada por mais de uma série trigonométrica? E perceba que essa questão é interessante porque, veja, se eu estou falando de solução de equação e que a solução pode ser uma série trigonométrica, se 2 séries trigonométricas diferentes podem representar a mesma função, então eu posso ter um problema de unicidade de solução. E isto, quando você está avaliando equações diferenciais, é algo bastante preocupante. Ao responder esta pergunta, ele teve que estudar o conceito de integração. E aí é nesse momento que ele conceituou a integral como uma soma de áreas. E a forma que ele apresentou a integral é a que nós utilizamos atualmente. É por isso que quando nós vamos falar de integral, embora o conceito tenha sido definido por Leibniz, nós utilizamos o nome de integral de Riemann. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!